Olá, começa agora mais um Mundo Bitcoin, o seu programa semanal sobre moedas digitais. Essa semana recebo Vinícius Bazan, analista da Empíricos e fundador do Investe Aí. Obrigado pela presença, Vinícius. Obrigado, Rodrigo. Bom, hoje nós vamos comentar um pouquinho mais como as moedas digitais podem ajudar você a complementar a sua carteira, já que Bitcoin, Ethereum não deve ser apenas um investimento, você não deve investir apenas nisso. Especialistas apontam que basicamente deve ser talvez até certo uns 5% do seu investimento, do seu portfólio, deve ser baseado em moedas digitais. O Vinícius vai explicar um pouquinho aqui hoje como você deve pensar na hora de montar uma carteira e como isso pode te ajudar a ter um portfólio ainda melhor. Bom, Vinícius, então como é que essas moedas podem ajudar o investidor a complementar a carteira? Legal. Bom, Rodrigo, assim, eu sempre gosto de pensar, até antes das próprias moedas digitais, né, pensando numa carteira como um todo. Hoje, quando eu vou escolher meus investimentos, é uma questão de estratégia, né, porque eu basicamente tenho um objetivo muito claro, que é maximizar meu retorno, balanceando os riscos. Né, então, como que eu vou escolher quanto que eu tenho de ações ou quanto eu tenho de renda fixa vai depender da minha estratégia. Escolher quanto eu tenho de moedas digitais também, e se eu vou ter. Né, então, as pessoas que querem complementar a carteira de investimentos com moedas digitais com o objetivo de ter mais retornos, elas podem sim fazer isso. E até acho que é um ponto legal de se falar, porque até certo tempo atrás, até pelo próprio conhecimento das moedas digitais ser um pouco detido pelas pessoas um pouco mais técnicas ou de um nicho muito específico, era muito mais uma coisa mais complexa e também visto pelo mercado como uma aposta, simplesmente. E hoje eu particularmente vejo isso como uma forma de investimento para a gente poder basear em fundamentos. Sim. Então, trazer as moedas digitais para dentro de um portfólio é possível, né, sabendo balancear. Comentou, por exemplo, 5%. Essa até é uma exposição de uma pessoa que, na minha opinião, uma pessoa que conhece um pouquinho mais, né, sempre, para alguém que está começando, começaria bem de baixo, ali 1%, escalando até os 5%, mas esse limite que você falou, ele é interessante, não que ele seja assim, definitivo, né, 5%. Pessoas têm mais, pessoas têm menos. Mas ele é interessante justamente para você entender, olha, isso é uma parcela que coexiste com o resto dos meus investimentos e por ser uma coisa mais arriscada, também tem que ser um percentual menor. Sim. Acho que as moedas, elas são mais ligadas realmente ao investimento de alto risco, né? Quando você monta uma carteira, você tem a renda fixa, você tem as ações, e quando você quer ter moedas digitais, acho que é nesse sentido, né? Acho que o raciocínio é o alto risco. Então, como é que você controla isso aí do risco mesmo, principalmente num cenário tão volátil? Como é que eu penso na hora de pôr as moedas na minha carteira aí? Legal. E eu acho que assim, você já apontou bastante o que é necessário. Né? Primeira coisa, a gente vê que moedas digitais são voláteis por natureza. Isso é intrínseco do próprio processo de inovação que elas propõem. Elas existem várias moedas digitais, mais de 1000, cada uma tem uma aplicação diferente. E a partir do momento que elas propõem uma certa solução de um problema do dia a dia, elas têm todo um caminho de desenvolvimento e por isso elas são voláteis. Como a gente vê, beleza, isso aqui varia muito durante o dia de preço, isso é um ativo de renda variável, que varia bem mais até do que ações, em muitos dos casos. Então, eu acho assim, sempre a primeira coisa a se pensar é quanto que eu, investidor, suporto volatilidade, gosto dela. Então, eu, por exemplo, do meu lado de investidor, eu adoro volatilidade. Então, eu gosto de me expor a moedas digitais. Talvez se eu falasse para o meu pai, eventualmente ele não quisesse, porque ele é uma pessoa mais conservadora. Talvez eu falar para um amigo do meu pai e falar, não, eu gosto também. Então, acho que sempre a primeira questão está muito ligada ao seu perfil, né? De quanto que você gosta e suporta a volatilidade, e depois de quanto que você está disposto a investir e também está disposto a perder. Né? Quando eu compro uma ação, por exemplo, eu sempre penso, olha, eu gosto de comprar essa empresa porque eu estou me tornando sócio dela, isso é interessante para mim, mas também assumindo o risco de eu possa perder todo esse dinheiro. Moedas digitais é a mesma coisa, né? Até porque muitas pessoas às vezes ficam deslumbradas que o negócio só cresce, depois vão se assustar quando desvalorizar. Mas até uma coisa que a gente comentou outro dia, né? Assim, se você está entrando agora nesse mercado, se acostume com a volatilidade. É uma característica, não necessariamente um ponto negativo, que vai estar presente, mas justamente porque ela é volátil que vai te possibilitar grandes ganhos. Mas se você tem que estar confortável, né? Você tem que estar dormindo tranquilo para poder garantir que você invista de forma segura, né? e confiável para você mesmo, né? Em moedas digitais. Sim, no mercado de ações a gente já brinca que é preciso ter a questão psicológica do investidor, vale muito na hora de saber que a ação caiu, mas
não é o fim do mundo, né? Talvez seja até a oportunidade de aumentar a exposição, dependendo do caso ali. E nas moedas digitais é a mesma coisa, mas talvez o psicológico trabalhe ainda mais, né? Que acho que essa forte volatilidade com os números muito altos, 100% de alta, aí de repente cai 30%. E até porque o mercado não fecha, né? Então imagina você no sábado, se você investe em ações, você está tranquilo. Ou não, né? Vai saber, mas você pelo menos não tem que olhar o seu home broker, você não vai mexer nisso. No sábado a bolsa, né, de moedas digitais está funcionando. Sim, então é um outro ponto também. Quem está nas moedas não tem descanso nem no fim de semana, nem de madrugada, o tempo todo de olho ali. E muita gente tem perguntado para a gente ali no Infomoney, como é que eu escolho as moedas que eu vou investir, né? Como você comentou, tem mais de 1000 moedas, muita gente hoje conhece o Bitcoin, agora mais o Ethereum, que acho que as duas mais conhecidas hoje, mas existem muitas outras opções que já estão ganhando muita força. Como é que o investidor tem que pensar para escolher qual delas ele vai investir? Boa. Eu gosto sempre de pensar em alguns pontos que, para mim, são decisivos para tomar essa decisão. Um deles é, lógico, pensar o que essa moeda ou esse token, né, que eventualmente pode ser também chamado, o que ele está se propondo a fazer. Então, quando eu penso no Bitcoin, eu enxergo que desde o início ele foi pensado para facilitar transações entre usuários. Sim. Ou quando eu penso no Ethereum, né, ou no Ether, que é a moeda, o projeto todo foi criado para ser um computador descentralizado. Enfim, tem várias moedas com propósitos diferentes. Acho que a primeira coisa é eu entender o que essa moeda pretende fazer, né, se aquilo é interessante ou não. Sim. Porque no final das contas, o preço dessas moedas vai ser muito ditado pela própria aceitação da comunidade, das pessoas, instituições, disso tudo. Então tem que fazer sentido o que ela se propõe a fazer. Outro ponto que eu acho também é muito importante para o investidor que começa a operar nesse mercado, está ligado a volume e tamanho de mercado disso. Então, você pode procurar na internet, tem alguns sites que listam o market cap das moedas. Você vai poder procurar e você vai ver que às vezes tem uma moeda que ela pode ter tido uma supervalorização, mas ela tem um mercado muito pequeno. Ela é listada em poucas exchanges, né, em poucas corretoras, tem volume baixo. Então, é muito difícil você operar moedas assim. Então, eu gosto sempre de procurar, primeiro de tudo, moedas com maior valor de mercado, com maior volume de negociações e que se propõem a resolver problemas reais, né, problemas que vão para frente. E aí, por último, como eu estou pensando nisso como investimento, eu quero trazer para dentro da minha carteira, eu vou olhar isso mais com fundamentos e menos com apostas. Sim. Então, às vezes, você vê uma moeda que tem muita gente falando, que é super legal, mas você não consegue dizer, olha, isso aqui fundamentalmente é bom. Então, eu vou procurar assim, beleza, para o Bitcoin ou para o Ethereum, né? Quais são fundamentos que fazem eu poder dizer, beleza, isso aqui vai ter futuro ou pode ter um futuro, e quais são esses gatilhos, né, que poderiam fazer a moeda se valorizar ou desvalorizar. Se eu entendo essas coisas, eu consigo começar a pensar em quais moedas eu quero trazer para o meu dia a dia. De maneira muito simples, a gente pensa sempre como que essa moeda facilita os usuários a usarem isso no dia a dia e resolver algum problema. Isso, para mim, é o ponto principal para você escolher uma moeda para compor sua carteira. A questão da inovação mesmo, né? Sim, sim. É engraçado que você vê, tem surgido muitos fóruns, principalmente Facebook, aí, sobre Bitcoin, e é um pessoal que já está mergulhado nesse mercado, né? E aí você vê muitos nomes de moedas que você nem imaginava, vai surgindo ali. Acho que para quem está começando também é preciso tomar esse cuidado. Assim, esses fóruns têm seu lado positivo, tem muita gente ali disposta a ajudar, mas também já se empolgar com essas moedas que às vezes ainda não surgiram. Na verdade, elas são ali, o ICO ainda tá para surgir, mas quem já está mais especializado ou aceita mais aquele risco de que aí realmente é uma aposta. Né? Se está olhando para... Então, acho que quem está começando é bom a gente também deixar claro que, assim, se você está começando, foge um pouco disso, procura exatamente o que você falou, né? Olha para o valor de mercado, o volume dela, a aceitação, vai um pouco atrás de quem já tem um pouco, já está mais estabelecido nesse mercado, né? Até, de novo, eu gosto de usar bastante o exemplo das ações, porque de uma certa forma é similar, né? Então, o cara que nunca investiu em ações, é muito difícil para ele começar por uma small cap, né? Porque você pode ter uma empresa super legal, mas às vezes ela tem pouquíssima liquidez, baixo volume, você não conhece muito, é uma empresa que está se estabelecendo. Então, às vezes, para o iniciante em ações faz mais sentido ir para uma blue chip, né, para uma empresa um pouco maior, da mesma forma, para o cara que está começando em moedas digitais, faz sentido uma moeda maior, né, para ser o primeiro passo. Legal. A gente tem recebido muitas perguntas, tanto pelo Facebook, pelas matérias, e uma das questões principais que a gente tem recebido
é sobre, aí quem já sabe um pouquinho mais de mercado, sobre operar vendido. Certo. Muita gente faz isso no mercado de ações, sabe como é que funciona, mas com moedas digitais, tem como operar vendido, apostar na queda da moeda? É legal que, assim, por princípio, né, você começa a pensar, se o negócio é muito volátil, se ele vai subir, ele também vai cair, né? Sim. Então faz bastante sentido você pensar em operar vendido. Hoje é possível sim, então existem formas, principalmente nas exchanges fora do Brasil, né? Hoje no Brasil as exchanges já estão montadas para você operar comprado, né? Então para você comprar e negociar aquelas moedas, mas existem corretoras fora do Brasil que tem lá aquela conta de margem, né? A conta para você operar vendido. Eu particularmente não acho que é algo que se deva fazer, pelo menos, principalmente no início, né? Porque você operar vendido quer dizer que você está apostando no contrabaixa. A gente sabe que vem vários movimentos, né? Por exemplo, o que aconteceu com a notícia da China durante a semana, que fazem a moeda cair pra caramba. Aquilo poderia ser ótimo, mas poderia acontecer o contrário. Né? E aí imagina você 3 horas da manhã num sábado, estando vendido enquanto o mercado está subindo. Assim, é um pouco complicado do ponto de vista, até por questão de ansiedade e controle emocional que você comentou. Mas dá sim, é possível ir em corretoras fora do país. Tá. Aproveitando essa questão de fora do país, aqui uma das perguntas que a gente mais recebeu, né, nos últimos dias é a questão do valor da moeda em si. Eu até separei aqui, o Marcelo Alvarenga mandou para a gente, perguntando por que nas exchanges brasileiras o preço do Bitcoin, né, no caso, é tão diferente do em dólar. Não adianta você só pegar o valor em dólar e colocar o câmbio de hoje, você vai ver que o valor não é igual. Dando uma olhada ali, o prêmio tem sido mais ou menos 20%. Sim. A diferença entre as cotações ali. Por que isso acontece? Tem muita gente querendo entender isso aí. Não, e esse é um ponto super importante até para o próprio investidor entender momentos de compra ou de venda dessas moedas. Né? Acho que a primeira coisa, assim, para a gente explicar isso de uma forma simples, é entender que entre qualquer corretora hoje não existe uma integração. Então, no próprio Brasil hoje, se eu tiver lá 2 das maiores corretoras, se eu comprar em uma o Bitcoin, eu consigo vender nela ou consigo comprar de outros investidores que estão ali, né? Porque existe um livro de ofertas nessa corretora, que é separado do livro de ofertas da outra corretora. Então, naturalmente, eu vou ter preços de negociação diferentes entre elas, diferente do que aconteceria com a Bolsa hoje, que existe uma integração. Da mesma forma, eu tenho um mercado funcionando aqui no Brasil, um mercado funcionando nos Estados Unidos, um mercado na China. Então, eu tenho uma cotação de Bitcoin lá fora, em dólar, que ela vai ser, de alguma forma, seguida no Brasil, assim, via de regra. Se o Bitcoin está subindo lá fora, ele deve subir aqui. Se ele está caindo lá fora, ele deve cair aqui. Mas, por uma questão de mercado e por isso ser separado, eu posso ter um momento de muita demanda no Brasil que faça mais e mais pessoas entrarem para comprar. E aí, uma questão de demanda vai fazer o preço subir. Então, o que aconteceu, principalmente em agosto, que a gente teve um volume bastante grande de investidores brasileiros aqui nas exchanges comprando Bitcoin, fez com que se criasse esse prêmio, né, esse ágio. Então, como você falou, em torno de 20% mais caro do que deveria ser. Historicamente, esse prêmio ele realmente existe, positivo. Se você vê esse prêmio negativo, provavelmente vai ser uma oportunidade de você comprar mais, né? Porque está mais barato do que deveria estar. E para o cara que vê, olha, isso aqui está muito alto agora, por 20%, bastante caro. Sim, evitar grandes entradas nesse momento. Mas acho que até uma coisa para a gente entender agora ao longo do tempo, porque conforme o mercado vai amadurecendo no Brasil, porque ele é ainda bastante pequeno, né? E está começando a crescer, a gente vai começar a entender melhor como que é essa questão de demanda e oferta aqui e qual que vai ser mais ou menos esse prêmio que vai se estabilizar ali. Né? É possível que se estabilize em algum prêmio positivo, não seja necessariamente zero, mas existe a diferença por serem mercados separados. Tá, legal. E uma outra questão que chegou, que o pessoal, na semana passada a gente falou muito sobre tipos de carteira, carteira hardware, software, de papel, e o pessoal quer entender assim, tendo muitos tipos de moeda, eu posso ter mais de uma em uma carteira ou eu preciso ter várias carteiras, uma para cada moeda que eu tenho? Como é que funciona isso? Esse ponto é legal, e até voltar naquilo que você tinha perguntado sobre carteiras, de como montar, porque um dos pontos também que a gente leva bastante em consideração para quem vai começar a comprar criptomoedas variadas é a própria questão de compatibilidade. Então, se eu for comprar uma moeda que não é compatível com nenhuma carteira mais acessível, que você precisa de um conhecimento técnico maior e tudo mais, começa a ficar difícil, né? E da mesma forma, aí chega para o lado das wallets, né? Então, os tipos de wallet diferentes, algumas são compatíveis só com Bitcoin, outras são compatíveis só com Ether e outros tokens, outras são
moedas. Então, existem aplicativos diferentes que vão servir para uma ou mais moedas, porque aí é uma questão de compatibilidade técnica de como que ela aceita essas moedas. Então, existem algumas ali que aceitam 20 moedas diferentes, existem outras que aceitam só uma ou duas, tá? Mas é possível você ter mais de uma moeda numa mesma carteira. É questão de pesquisar e encontrar... Sim, e aí eu acho que você tentar aliar sempre a sua usabilidade. Então, se você vai baixar um app, por exemplo, um programa, garanta que você seja confortável usando ele. É importante pesquisar, né, se tem mais pessoas usando, se aquele app é confiável, porque no final das contas a gente está falando de tudo digital, então você precisa confiar naquilo. E saber se ele realmente tem suporte para as moedas que você precisa. Eu comprei Golem, uma moeda. Eu preciso ver se ela é suportada pela minha carteira que eu uso hoje. Se ela não é, eu preciso procurar então uma que seja suportada. Né? Ou ouvir, putz, não, tem uma carteira muito complicada de se usar. Então, talvez, assim, tem outras oportunidades também interessantes. E nessa questão das carteiras também perguntaram muito se eu tiver mais de um tipo de carteira, se eu perco uma, o que acontece com a outra. Então, por exemplo, tem muita gente que tem a carteira no computador, né, o wallet ali, mas também baixou no celular para ter ela mais prática ali, diferentes tipos ali. Se eu perco uma, eu perdi todo o meu dinheiro. Acho que uma das questões que o pessoal está muito preocupado é exatamente isso, né? Tipo, se meu computador quebra, ou se tem algum problema mesmo com a internet, como é que acontece com a carteira? Assim, como é que você... O que você sugere para as pessoas em questão de segurança mesmo na hora de montar o wallet? Assim? Acho que aí também, via de regra, um outro ponto legal, que é procure carteiras em que você tenha acesso à sua chave privada. Porque nem toda carteira vai te dar acesso a ela. E a chave privada é a chave do cofre. Então, é como se você tivesse um cofre em casa, você perder a chave e já era. Né? Se você garante que você tem acesso a isso, você faz backup, você anota no papel, você grava na cabeça. Porque se acontecer um problema, putz, roubaram meu celular. Se a pessoa que roubou meu celular não tem minha chave privada, ela não consegue, ou não tem meu PIN lá que eu cadastrei, ela não consegue transferir o dinheiro, não consegue sincronizar isso em outro lugar. Então, é sempre importante você garantir que você tem acesso a isso e que essa chave você grave, você anote no papel, você deixe guardado. Se você tem isso, esse é o passo fundamental para garantir a sua segurança. E aí, indo um pouco também na sua pergunta, se eu tenho carteiras diferentes, né, com endereços diferentes, chaves privadas diferentes, se eu perder uma aqui, eu ainda tenho a outra separada. Né? Seria o problema se, olha, eu tenho a mesma carteira sincronizada no meu computador e no meu celular, e aí eu perdi o acesso das duas, assim, perdi essa chave e não consigo, e aí, realmente. Então, tem histórias de pessoas que esquecem onde está essa carteira, esquecem a chave, esse tipo de coisa. Por isso que é importante, no final, você ser o próprio banco, né, como a gente sempre fala, você tem que ser garantidor de toda a sua segurança. Acho que o mais importante é ter a ideia de que, assim, depois que você abriu a conta numa exchange, comprou seus bitcoins, não acabou, você não é para deixar ali. Acho que a carteira que fica ali na exchange, acho que é talvez a menos segura que você tem, porque você não tem acesso como a gente comentou semana passada, você não tem o acesso às chaves, você não tem nada. Então a primeira coisa é fazer a sua wallet com com essas chaves, né? Acho que essa é até um procedimento de segurança da própria corretora, pelo menos de boa parte delas, de aquela carteira que ela mantém ali como conta corrente, nem todo o dinheiro está no que a gente chama de hot storage, né? Tá boa parte em cold storage para garantir uma segurança, mas ainda assim você normalmente não tem acesso à chave privada. Eu só digo para as pessoas deixarem o dinheiro na corretora se você está negociando mesmo. Se você comprou para guardar, baixa isso para uma carteira sua. Né? Da mesma forma que não vale a pena você deixar dinheiro na conta corrente do banco, né? Porque aquilo lá... enfim, não está rendendo, né? Não seria o caso nas criptomoedas, mas não está na sua mão, né? Então é melhor você guardar isso com você. A segurança sua, é a sua parte. Né? Exatamente. Voltando um pouquinho ali sobre a questão da psicologia que a gente falou no começo ali, essa semana acho que foi um grande teste para o mercado, né? A semana passada, a questão da China, foi uma notícia no começo, uma notícia no fim da semana ali que abalou bastante o mercado. Acho que esse é mais um ponto de ensinamento para quem está entrando também, né? Como é que você vê esse momento que depois de um agosto super forte para a moeda, disparou bem, acho que muita gente decidiu realmente, quero entrar nesse mercado, mas aí já começa setembro com essas notícias, o mercado abalado, é o fim do mundo, a China que realmente é um grande mercado, o maior mercado que tem ali, mas não é porque ela vai banir os ICOs ou estão falando em fechar corretoras que o mercado
Ainda mais um mercado que é digital, acho que adaptar é uma palavra... Está no dicionário fácil ali desse mercado, né? Como é que você vê para o investidor, como é que ele tem que ver esse momento, que acho que é mais um teste desse mercado? E aí eu vou pegar o exemplo das ações de novo. 18 de maio, se não me engano, né, que foi o áudio do Temer. Se você estava dormindo naquele dia e não fez nada, e acordou hoje, você não tomou conhecimento e a bolsa está batendo máxima histórica. Está ganhando. Então, assim, naquele dia, eu, né, meus amigos investidores também, assim, pessoas que eu conheço que investem, simplesmente sentaram na mão, não fizeram nada. Né, porque aquilo, infelizmente, foi uma coisa que ninguém podia prever, mas que, fundamentalmente, a bolsa ainda deveria subir. Né, aquilo não afetava os fundamentos da bolsa. Mesma coisa eu vejo para as moedas digitais. É lógico que é um pouco mais dilatado, toda a questão de notícia, porque é um processo regulatório que está se estabelecendo, um mercado que está nascendo. Mas, antes de tudo, você nunca se desesperar, né? Identificar se aquilo é uma boa oportunidade de você comprar mais. Mas, da mesma forma que veio a notícia na China, e assim, naquele momento, não abra a sua conta na corretora, o seu home broker, vamos dizer assim, da corretora, não vá operar naquele momento por desespero. Né? Tente ler, tente entender. E se acostume porque isso acontece. Até antes do 1º de agosto, que era a data chave ali para o Bitcoin, alguns dias antes, o Bitcoin passou de R$ 9.300 para 5 mil e pouco, para depois vir para 14. Então, assim, se eu não fiz nada, eu saí de 9 mil para 14. Se eu comprei em 5 mil, fui de 5 mil para 14. Então, assim, esses momentos eles vão existir. O mercado, você nunca pode esperar que ele sempre suba, mas é para você ir se acostumando com essa volatilidade. As próprias questões na China, elas são importantes para que o mercado entenda como que ele deve caminhar, como que essa regulamentação deve existir. Então, eu também vejo isso como um ponto de benefício para o mercado. Não é uma notícia que vai necessariamente matar todo o mercado de moedas digitais. Acho que é muito, pensando nas ações, quem já conhece um pouquinho mais, comparar muito, por exemplo, o mercado norte-americano, é o maior mercado que existe, e você pode ver que as oscilações não são tão grandes, é um mercado muito maduro, que, sabe, muito investidor lá, por exemplo, tem essa ideia do comprar para segurar e, né, um investimento de longo prazo nas ações. Aqui no Brasil, na Bovespa, a gente já tem um mercado ainda, né, muito investidor que se assusta com o movimento, que entra em desespero, e a gente aqui sempre tenta ensinar que calma, essa ideia da tranquilidade. E aí quando você vai para as moedas digitais, acho que ainda é um mercado que ainda é novo, né? Acho que principalmente agora tem muita gente entrando, então acho que a quantidade de pessoas que são realmente novas nesse mercado é muito grande. Então acho que isso também traz esse cenário meio de pânico quando você olha, é muito por causa disso, é um mercado novo e que está aprendendo assim, né? A China, todos os países estão ainda vendo questão regulatória, então com certeza ainda muitas notícias de diversos países ainda vão surgir. Sobre, vamos aprovar isso, vamos banir. E positivas e negativas, né, para os dois lados. Acho que essa ideia, você tem que estar sempre de olho. Tem essa questão do mercado nunca fechar. Acho que isso acaba complicando um pouquinho, principalmente China. China, as coisas acontecem de madrugada para a gente. Então, se acorda, aconteceu já. Mas acho que é isso, é estudar, ficar de olho. Acho que é muita ideia que eu tenho visto especialistas passando, quem já passou aqui pelo programa, né? Já comentou muito isso. É questão de estudar, ficar de olho. Até ia comentar, eu estava estudando umas moedas e existe a NEL, por exemplo, né? Que acho que essa talvez, não estou dizendo que é o fim dela, mas ela foi uma das mais prejudicadas nessa semana passada, exatamente porque ela é muito ligada à China. Ela tem todo um estudo com o próprio governo, os criadores da moeda têm tentando a aprovação do governo, regulamentação do governo chinês. Então, quem for olhar as ações, acho que a NEL, por exemplo, desabou 50%, foi uma das que mais desabou. E o investidor, assim, olhar e falar que realmente vale a pena. O Bitcoin, por exemplo, você tem muito o mercado na China, mas acho que o resto do mundo é gigante ainda pro Bitcoin. Então, e esse é até um ponto que você comentou, assim, é legal você olhar moedas que elas não dependem só de um governo, só de uma localidade, senão elas viram um exército de um homem só. Então, o Bitcoin, você pode ter uma notícia na China que abale muito, mas ela depende de outros e outros governos, de muitos outros fatores. Né? Uma moeda que depende simplesmente da aceitação de um governo, ela vai ser muito facilmente prejudicada por um evento negativo. Então, esse é um ponto para você ficar atento também. Bom, legal, Vinícius. Tem alguma coisa que você queria complementar? Acho que a gente passou muito bem como o investidor deve
raciocinar na hora de investir nesse mercado. Assim. Eu acho que é questão... Quem tem ainda medo, acho que a hora... Senta um pouco, estuda, não precisa... E acho que uma das coisas que a gente sempre comenta é a questão de você poder investir pouco. Né? Sim, acho que esse você poder comprar só uma fraçãozinha, então tá com muito medo, põe meio pouquinho, põe R$50, R$100, só para você já ir entrando nesse mercado. Acho que tem muito disso, assim, né? E eu acho que meu último recado quando a gente pensa em aposta, você pode fazer uma aposta sem saber nada sobre o assunto. A gente está falando de investimento. Então, busque conhecer mais, né? Busque estudar direitinho da mesma forma que você estudaria outros investimentos. Né? Conhecer, entender, estudar com calma, com paciência, é a principal chave para você fazer tudo isso com segurança e com boas visões aí de lucro pela frente. Legal. Bom, Vinícius, obrigado então pela presença. Obrigado. Até a próxima. Obrigado pelo convite. Bom, gente, então semana que vem a gente está de volta às 2 da tarde com mais um Mundo Bitcoin. Muito obrigado e até a próxima.